Olá, nesse vídeo eu vou resolver a questão 168 do Enem de 2021, caderno rosa, prova de matemática. Eu já tinha em mente fazer esse vídeo, mas como foi pedido por um inscrito, eu resolvi adiantar para essa semana esse vídeo. O enunciado da questão diz o seguinte: em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante. Trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Então é o seguinte, o ponto-chave para resolver essa questão é entendermos como funciona quando duas grandezas são inversamente proporcionais. A gente diz que duas grandezas são inversamente proporcionais quando elas se relacionam de tal maneira que o produto entre elas, vamos supor que a gente tem uma variável, uma grandeza A e uma grandeza B. A gente diz que elas são inversamente proporcionais quando A vezes B se mantém constante. Então, nesse tipo de relação, quando um valor de uma grandeza, por exemplo, ela aumenta, ela varia. Então, por exemplo, você tem A e B, você tem que, se A aumenta de valor, para o produto se manter constante, o que tem que acontecer? B vai ter que diminuir de maneira proporcional para que esse produto entre elas sempre fique constante. É isso que a gente define como grandezas que têm propriedades de serem inversamente proporcionais. O produto entre elas se mantém constante, o mesmo valor. Para o caso aqui do nosso problema, a gente aplicando aqui para o nosso problema, por que foi importante fazer essa introdução? Porque ele diz na questão que o tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Então, essa variável que eu vou chamar de, essa grandeza que eu vou chamar de tempo gasto na troca de um pneu, multiplicado pela essa outra variável, que é o número de pessoas que estão fazendo a troca, vai se manter constante, porque elas são inversamente proporcionais. Um outro fator que é importante a gente olhar é o seguinte, ele diz que cada grupo são 3 pessoas, e cada grupo desse cuida só de um pneu. Você então tem 4 pneus, você vai ter 4 grupos de 3 pessoas, 12 pessoas trabalhando, né? Mas só 3 pessoas vão cuidar de um pneu. E um dado importante é que a troca ela só vai terminar, a parada ela só vai terminar quando os 4 pneus estiverem trocados. Então, se um deles for mais lento, ele vai acabar atrasando, né, a troca. Porque mesmo que 3 terminem mais rápido, se um atrasar mais, esse grupo aqui vai acabar definindo o tempo da troca, né? O tempo mais lento. Então ele diz aqui que quando tem os 4 grupos completos, ele diz que demora 4 segundos para que a troca seja efetuada. E para esse caso aqui a gente tem o quê? Mesma velocidade. Ou seja, cada pessoa ela trabalha na mesma velocidade. Então quando o grupo estiver completo, como eles trabalham na mesma velocidade, então cada grupo vai terminar em 4 segundos, perfeitamente, né? Porque eles têm a mesma velocidade de trabalho. Então eles vão terminar simultaneamente em 4 segundos, sincronizadinhos, né? Então o tempo gasto aqui vai ser 4 segundos vezes o número de pessoas dentro de um grupo, que são o número de pessoas que vão estar efetivamente trabalhando em uma troca de pneu. Então você vai ter 4 segundos vezes 3 pessoas, vai se manter constante pelo fato de serem grandezas inversamente proporcionais, né? Agora a gente vai ter que analisar quando uma das pessoas teve que faltar porque passou mal. O que ele quer saber? Quando tem essa pessoa está faltando, qual vai ser o tempo gasto nesse caso, né? Você tem 4 grupos de 3 pessoas, se tem uma pessoa faltando, um desses grupos vai ter uma pessoa faltando, vai ter 2 pessoas trabalhando num pneu. Como é inversamente proporcional, eu vou ter menos pessoas trabalhando,
eu vou gastar mais tempo, obviamente, para trocar esse pneu. Se elas vão gastar mais tempo, não importa se os outros grupos vão terminar mais rápido, os outros 3 grupos, porque a troca só vai terminar quando todos os 4 pneus estiverem trocados. Então, como o tempo mais lento vai ser o que tem 2 pessoas, esse vai ser o tempo da troca, porque quando ele terminar a troca, todos os outros vão já ter trocado, e aí vai ter terminado a troca de pneus. Portanto, o tempo dessa troca total vai ser igual ao tempo da troca do mais lento, que vai ser o grupo que vai ter 2 pessoas. Portanto, o valor que a gente quer calcular, que é o tempo gasto, para o caso que vai ter 2 pessoas, para o grupo onde que vai ter 2 pessoas. Então, multiplicado por 2 pessoas vai se manter constante. E essa constante aqui é a mesma constante do grupo completo. Quando a gente tem a natureza dessa grandeza inversamente proporcional, a gente já olhou que quando uma aumenta, a outra tem que diminuir para se manter constante. Quando uma diminui, a outra aumenta. Então, assim, a gente diminuiu 2 pessoas, então a gente já sabe que o tempo de gasto vai aumentar, né? Mas mantendo essa proporção. Quando elas se multiplicam, dá a mesma constante. Então eu posso igualar essas duas equações aqui. O lado esquerdo delas, obtendo então tempo gasto vezes 2 pessoas, é igual a 4 segundos vezes 3 pessoas. E passando ali, passando essas 2 pessoas do lado esquerdo para o lado direito, né, passando dividindo, a gente vai ter que o tempo gasto é 4 segundos vezes 3 pessoas dividido por 2 pessoas. Aqui a gente corta a unidade de pessoas, né, essa unidade de pessoas, e a gente vai ficar só com segundos, que é justamente o esperado, né, que é a unidade de tempo. 4 vezes 3 é igual a 12, dividido para 2 é igual a 6. 6 segundos, então, é o tempo gasto para a troca de pneu, no caso, quando você tiver 2 pessoas trabalhando ao invés de 3. Os outros 3 grupos, que vão ter nenhuma pessoa faltando, vai continuar gastando 4 segundos. Né? Elas vão trocar e vão ficar esperando o último pneu, e quando terminar 6 segundos, a troca toda foi feita, e aí o carro pode ir embora. Então, é 6 segundos o tempo total para efetuar a troca dos 4 pneus. E é, portanto, o resultado aqui da questão. Se a gente olhar nos itens, o item A é o item que contém a resposta correta, que é de 6 segundos. Portanto, é a resposta correta da questão. Então é só isso, né? Obrigado por ter assistido até aqui. Quem puder se inscrever, eu agradeço. E até o próximo vídeo.